Olá galera, bem-vindo ao Expert Radiologia, o canal que ajuda você a ser bem sucedido na área de radiologia. E o assunto de hoje é KV e MAS parte 2. E para iniciarmos, vamos falar um pouco sobre o painel de controle. Lá nós encontramos o KV, o MA, o tempo que é dado em segundos e o MAS. Note uma particularidade dele que o MAS é a multiplicação entre o MA e o tempo, correto? E para entendermos essa aula, temos que conhecer o espessômetro, que é uma espécie de régua que serve para medir a espessura de determinada área anatômica, né? E ela é medida em centímetros, a medida dela é em centímetros. Temos também as grades antidifusoras. Temos a grade 8.1 e a grade 12.1. No caso da grade 8.1, a constante do aparelho vai ser 30, ou seja, quando você tiver uma grade 8.1, uma grade antidifusora, você terá uma constante de 30. Quando você tiver uma grade 12.1, você terá uma constante de 40. Nesta aula, nós iremos utilizar aqui a constante do aparelho de 30. Caso você trabalhe em um local que tenha constante de 40, basta você aumentar 10 kV do resultado final. Então vamos lá, vamos falar sobre os fatores radiográficos do crânio. Vamos entender como aplicar o cálculo, a fórmula do KV. Temos aqui essa imagem de um crânio à sua esquerda, onde você tem a medida de 20 a 25 centímetros. Ou seja, o crânio geralmente tem essa variação entre 20 e 25 centímetros. Então temos o cálculo aí, que é o E vezes 2 mais C igual a KV, ou seja, a espessura da região anatômica multiplicada por 2 mais a constante do aparelho, que é igual ao KV que iremos utilizar. Então temos um paciente, suponhamos que temos um paciente que a medida da espessura do seu crânio seja 23. Então nós multiplicamos esse 23 por 2, somamos com a constante do aparelho, que neste caso é 30, e teremos o valor final, que é 76, ou seja, o KV utilizado neste crânio, que tem 23 centímetros, será 76. Note que, geralmente para o crânio, o KV utilizado é 75 a 80, isso para os aparelhos de constante 30. Agora falando sobre o MAS, esse cálculo de MAS que nós temos não serve somente para o crânio, serve para o crânio, para o joelho, o hemitórax, o ombro, o húmero, clavícula, externo e fêmur. Todas essas estruturas você poderá utilizar esse cálculo para descobrir qual o MAS a ser utilizado. Então lembrando, nós temos um paciente que tem um crânio de medida de 23 centímetros. A espessura do crânio dele é 23 centímetros. Então o cálculo do MAS é o seguinte, é o KV dividido por 2, que vai dar igual ao nosso MAS. No caso, nós chegamos à conclusão que o KV utilizado nesse paciente seria 76. Então basta nós dividirmos esse valor 76 por 2 e teremos o valor 38. Logo, o MAS a ser utilizado nessa região vai ser 38. E lembre-se, utilize o foco fino, ou seja, um foco de 50 a 150. É aconselhável que para o crânio você utilize ali o foco de 100 ou 150. Temos agora os fatores radiográficos relacionados ao tórax. Vamos entender como aplicar o cálculo do KV do tórax. Você tem essa imagem à sua esquerda de uma medida de tórax ali, da parte anterior até a parte posterior, que geralmente fica entre 20 e 25 centímetros. Tem pessoas que têm uma espessura maior e outros menores, mas geralmente fica entre esse limiar aí de 20 a 25 centímetros. Então o cálculo, a fórmula do cálculo para o KV de tórax é o E vezes 2 mais C mais 32. Esse valor 32 está relacionado à técnica de alta quilovoltagem, ou seja, a técnica de um KV muito alto. Certinho? Então suponhamos que nós temos um paciente com espessura do tórax de 20 centímetros. Então nós multiplicamos essa espessura do tórax dele por 2, que vai dar 40, somamos com a constante do aparelho, que no caso é 30, e depois somamos com o valor fixo, que é o 32.
e teremos o valor ali de 102, ou seja, o KV a ser utilizado num paciente que tem um tórax de 20 centímetros é 102. Parece alto, mas lembre-se, é uma técnica de alta quilovoltagem, ou seja, KV alto. Para os KVs de modo geral, para as pessoas de modo geral, o KV varia ali entre 90 e 110, correto? Já para o MAS, nós temos um cálculo diferente dos outros. O MAS relacionado ao abdômen, a colunas e ao tórax será calculado da seguinte forma. Temos aí o KV multiplicado pelo coeficiente de miliamperagem que vai dar o MAS. Mas o que é esse coeficiente de miliamperagem? É um valorzinho que nós temos para que possamos encontrar o MAS. Então você tem à sua esquerda aí uma tabela dos coeficientes de miliamperagem. Temos que para o abdômen esse valor será de 0,70, para as colunas, a cervical, a torácica, a lombar, nós teremos aí a 0,80 e para o tórax 0,15. Esses são os coeficientes de miliamperagem. Então basta a gente substituir na fórmula. A fórmula é KV vezes coeficiente de miliamperagem igual a MAS. No caso, suponhamos que o KV utilizado para o tórax do paciente é 100. Então nós multiplicamos o 100 pelo valor do coeficiente de miliamperagem do tórax, que é 0,15. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos ao MAS, que neste caso é 15. Note que o MAS para o tórax ele varia entre 8 e 16. E lembre-se que deve-se utilizar o foco grosso, ou seja, de 200 para cima. Temos também aí os fatores radiográficos relacionados ao antebraço, as falanges, a mão, o punho e o cotovelo. Em relação ao KV, nós temos o mesmo cálculo realizado lá do crânio também, ou seja, a fórmula para o cálculo do KV do crânio é igual à fórmula do cálculo do KV para essas outras regiões supracitadas, certo? Então temos aí E vezes 2 mais C igual a KV. Suponhamos que nós temos um paciente que tem a espessura do paciente do antebraço dele é 9 centímetros. Então substituímos na fórmula 9 vezes 2 mais a constante do aparelho que é 30, chegamos ao KV 48. Geralmente o KV utilizado para um antebraço fica entre 45 e 55, dependendo da constante, certo? O diferencial dessas partes anatômicas é o cálculo do MAS, ou seja, para o antebraço, para as falanges, para a mão, para o punho e para o cotovelo, nós temos um cálculo de MAS diferente dos outros. Será ele o KV dividido agora por 3, que vai dar igual ao nosso MAS. Então, por exemplo, para o antebraço, nós descobrimos que o valor utilizado para um antebraço de 9 centímetros é 48. Então, o KV é 48. Então, pegamos esse 48 e dividimos por 3. Fazendo aí essa divisão, nós chegamos a 16. Então, o MAS a ser utilizado nessas regiões acima será 16, no caso do antebraço. E devemos utilizar o foco fino para todas essas regiões. Lembrando mais uma vez que o MAS é diferente dos outros supracitados, dos acima. É um KV dividido por 3 igual a MAS. Então esta foi a aula de hoje. Um último aviso. Inscreva-se no canal Expert Radiologia. Só assim você vai ficar a par de todos os nossos conteúdos. E caso haja alguma dúvida, deixe seu comentário que estaremos dispostos a respondê-lo. Correto? Agradeço e até a próxima aula.